Olá, pessoal. Muito boa noite. Bom dia ou boa tarde, a depender do horário que aqueles que não estão ao vivo com a gente vão assistir essa videoaula. Professor Kennedy chegando. Boa noite a todo mundo que está aqui aparecendo na minha tela. Frank, Giovana, Maria de Lourdes, Janete, Vitória, Elaine, Bruna, Christopher, Rita e Michael, que não é o Jackson, o Michael Soares. A gente está começando mais uma aula da disciplina de tratamento de esgoto, certo? E para começarmos, eu gostaria que todo mundo chegasse lá no chat e assinasse com seu nome completo, ok? Para que a gente possa, né? Eu vou colocar aqui também no attendance para ver se pega, mas nunca pega esse negócio. Né? Eu cliquei aqui, mas vocês coloquem o nome completo de vocês, porque aí fica tudo certo, depois a gente recebe a lista, né, enfim, de tudo que acontece lá no bate-papo. Todas as conversas de vocês, elas ficam gravadas também no bate-papo, tá? E a gente recebe depois, né? Gente, antes da gente começar a aula efetivamente, eu gostaria só de dar um recadinho, aos que estão presentes na sala virtual e aos que estão nos vendo em outros horários, né? A sistemática da disciplina, vocês já entenderam, já vamos agora para a terceira semana de aula, sempre aula acompanhada de um exercício. O exercício de hoje, dentro de 16 minutos, vai entrar lá no Google Sala de Aula, já está programado para 19h30. O material da aula de hoje em PDF já está disponível e vai chegar, como de costume, através do nosso coordenador Cosmo, né, com o fluxo semanal de envio para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Né? Uma coisa, eu tenho percebido na disciplina que ainda tem gente que não respondeu os exercícios, as atividades, tá? Então, é muito importante que vocês respondam, não deixem atrasar, não deixem acumular, tá? A gente estipula datas de devolução, né? Mas, obviamente, a gente entende que às vezes tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm as suas ocupações, a dificuldade, às vezes, de acesso, tudo. Então, eu acho que todo mundo já sentiu como é meu estilo, né? Eu sou um cara que eu ajudo sempre no que eu posso, né? E procuro ser maleável, obviamente, quando eu vejo que o aluno demonstra interesse, né? E se o aluno demonstra interesse, aí o professor, oi, É, Elaine, diga. Rosivaldo não conseguiu chegar a tempo da sua aula. Eu acho que ele está trabalhando alguma coisa assim. Não, tudo bem. Aí a aula vai ser disponibilizada, né? Vai sim, Tá bom, justamente por isso. Eu boto para gravar justamente por isso, porque tá bom. aí logo depois da aula, acho que coisa de meia hora, 40 minutos, a depender da boa vontade da minha internet, a gente pega o vídeo e sobe para o YouTube. Uma coisa também, como este vídeo ele está indo para o YouTube, para o meu canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? E aí você vai ser notificado quando tiver algum. Porque às vezes a gente coloca lá no Google Sala de Aula, aí o pessoal esquece, eita, esqueci, professor, esqueci de olhar lá. Mas aí, quando a gente coloca o vídeo lá no Sala de Aula, né, chega a notificação para vocês, né, para quem tiver inscrito lá e aí pode assistir a aula tranquilamente, tá bom? Mas a aula, viu, Elaine, vai ser disponibilizada sim. Então, gente, assistam, respondam as questões, os questionários, tá? E por quê? Porque cada avaliação daquela vai corresponder a uma nota que vai compor a nota final. E o mais importante é quando vocês respondem o formulário, clicam em enviar, não acabou. Vocês têm que voltar na atividade e clicar em marcar como atividade ou entregar atividade. Deve ser alguma coisa dessa que aparece para vocês. Tá? Eu não sei porque eu não tenho esse perfil de aluno. Então, façam isso porque aí chega no sistema para a gente poder arbitrar a nota e devolver, como alguns de vocês já receberam as notas
de atividades anteriores, eu sempre estou olhando lá para não ficar muita coisa acumulada para corrigir, né? A gente vai pegando o trabalho grande e vai dividindo em pedacinho, que aí dá tudo certo, e quando chegar no final da disciplina, já vai estar todo mundo com a nota Deus quiser, tá? Então, veja, isso posto, tem alguma dúvida? Eu não. Não, né, Gel? Mais alguém? Pelo silêncio, não. Então, vamos. Isso aí, Bruna. Muito bem. Vamos começar a nossa aula. Bruna disse não e caiu. Saiu da reunião. Mas já já ela volta. A internet deve ter caído. Hoje eu vou apresentar. Vamos aqui. Deixa eu só dar uma checada. Tá. Vamos começar a nossa brincadeira. Brincadeira séria. A nossa aula de hoje. Todos vocês estão recebendo minha tela. Por favor, alguém confirme ou no chat ou abrindo o microfone. Eu estou recebendo sim, professor. Valeu, Christopher. Gostei da coragem. Vamos embora. Vamos embora, Valeu. meu filho. Eu acabei, ia mostrar o exercício a vocês sem querer. Ó. Bom, pessoal, hoje o assunto da nossa aula é isso aí, né? Níveis de tratamento dos efluentes, cálculo do tempo de detenção hidráulica das unidades e ainda tem a questão da eficiência, que eu esqueci de colocar aí no tópico central, no tópico inicial, né, do nosso slide, mas vai ser abordado também hoje, tá? Então, primeiramente, existe uma pergunta que se faz, né? Pode parecer uma pergunta besta, certo? Mas é uma pergunta bastante pertinente. E que às vezes a gente pode até nem ter se dado conta de fazer a nós mesmos. Por que tratar os esgotos? Né? Veja, primeiro de tudo que se o esgoto fosse uma coisa boa, a gente ia querê-lo perto de nós, né? Bem juntinho. Igual as pessoas que a gente gosta, né? E a gente sabe bem, vocês estão aí no quarto período, já concluindo a disciplina, no caso, concluindo o curso, né? Então, já estão, assim, bem carecas de saber que de todos os males que os esgotos trazem, né, para a gente, tá? Então, o que ocorre? O tratamento dos esgotos ele vai propiciar, primeiro, a remoção de matéria orgânica, que a gente falou bastante na aula anterior, né? Matéria orgânica, quando ela está presente no esgoto, lá no efluente, ela vai gerar aumento do consumo dos níveis de oxigênio dissolvido, e aí, se você tem pouco oxigênio disponível, você vai ter probabilidade de mortandade de peixes e outras coisas, né? A remoção dos nutrientes presentes, né? Por conta dessa presença de matéria orgânica, né? Remoção de organismos patogênicos, em todo, dentro do contexto do tratamento de esgotos, a gente tem essa condição e é uma necessidade, né? Estabelecida pelas nossas normativas que tratam sobre o tema, e a remoção dos sólidos de suspensão, que são uma forma de poluição, né? Estão lá presentes no esgoto, que ajudam a poluir, né? Fazem parte dessa poluição. Então, basicamente, quando a gente faz tudo isso, a gente devolve a esse corpo
hídrico, né? Que ora era corpo hídrico, não que tenha deixado de ser, mas ele ganhou uma condição desfavorável de poluição, a gente devolve ele à natureza, em via de regra, em uma condição mais próxima possível do que a gente pegou quando fez a captação, né? Eu digo mais próxima possível porque é muito complicado a gente conseguir devolver a água bem do mesmo jeito que a gente pegou. É praticamente impossível, né? Praticamente. Existem aí locais num planeta, por exemplo, que as pessoas têm feito, né, utilizado, pega os esgotos, tratado de uma maneira tal, com uma eficiência tal, que alguns usos nobres têm sido dados a esses esgotos tratados, dado o nível de tratamento que eles são submetidos, né? Mas não são todos os lugares, isso exige um nível de investimento altíssimo, né? Então é por isso que a gente trata esses esgotos, porque, de uma certa forma, eles fazem parte do ambiente natural e eles podem vir a estar em contato conosco na rua, nas nossas cidades. Então, é questão de saúde pública, manter a saúde das pessoas. Então, esse tratamento, ele busca, né, como a gente viu também, e a composição dos esgotos, vimos na aula passada, né, no primeiro slide, 99%, né, 99,9% desses esgotos são compostos por parte líquida, 0,1% de parte sólida, mas uma parte sólida que causa alguns transtornos, né? Então, essa parte sólida é uma das grandes causas, né? Se faz necessário tratamento para removê-la, tirando as impurezas que possam causar danos ao ambiente, né? E esse tratamento ele é realizado nas ETEs, né? Eu não sei se vocês, ao longo do curso, e aí se alguém puder abrir microfone, já que eu não estou os vendo para responder, não sei se vocês já foram em alguma estação de tratamento de efluentes, em alguma visita técnica anteriormente feita, em alguma outra disciplina, né? Obviamente. Oi? No caso, a gente foi numa estação elevatória, professor, e não numa estação de tratamento de Você esgoto, foi no elevatório infelizmente. de esgoto, né? Isso. Tá. Beleza, obrigado. Então, nas estações de tratamento de efluentes é que se realiza o tratamento dos esgotos. Eu acredito que na nossa disciplina a gente vai fazer uma coisa que, se der certo, né, vai ser algo muito bom. Uma visita a uma estação de tratamento de efluentes virtual, tá? Visita virtual, eu vou fazer os testes ainda, a BRK Ambiental, que é a empresa da parceria público-privada, que a Compesa tem contrato na região metropolitana do Recife, e eu acho que na Zona da Mata também, ela disponibilizou no seu portal um ambiente virtual para visita técnica de ET, tá? E aí, acho que ET e ETA também, se eu não estou enganado. E aí, eu vou procurar usar essa plataforma para que a gente supra essa carência, né? Já que a gente não pode por conta do contexto sanitário que a gente está vivendo. Então, esse tratamento ele é realizado nessas etapas aí que estão na tela: tratamento preliminar, tratamento primário, secundário e terciário. E a gente vai abordar cada um desses momentos, dessas etapas, né, aqui na disciplina hoje, nessa aula, tá? Primeiro, é importante ressaltar que cada tipo de tratamento ele tem um objetivo definido, uma forma, né, a ser feita, né, e um fim de tratamento, né? Então, quando a gente fala de tratamento preliminar, o objetivo dele é
retirar sólidos grosseiros e areia, tá? É uma coisa mais básica, né? Logo quando está chegando, e a gente vai falar bem de cada um de maneira específica. Já o tratamento primário, você busca retirar sólidos em suspensão que estejam, né, sedimentáveis, né, materiais flutuantes, basicamente os óleos e graxas que estejam presentes nesse efluente, e matéria orgânica, parte dela que esteja suspensa, que esteja em suspensão, tá? Quando a gente fala de tratamento secundário, aí o tratamento ele é um pouco mais profundo, o objetivo é um pouco mais específico, que é a retirada da matéria orgânica que não a suspensa, né? Porque a suspensa já foi retirada lá no primário, mas aquela que está dissolvida no efluente, né? E aquela cuja suspensão ela seja remanescente. Então, o que ocorre? Você tem a matéria orgânica suspensa que foi retirada. E parte dessa matéria orgânica vai ficar dissolvida nesse efluente. E outra parte, ela vai tender a estabilizar, não é? E depositar. Então, à medida que os tratamentos secundários, as lagoas, os tipos de lagoa, a depender da forma de tratamento empregado nessa parte secundária, você pode ter uma suspensão, uma ressuspensão aí dessa matéria orgânica. Então, esse tratamento secundário ele vai ser utilizado, vai ter essa finalidade para a retirada dessa característica do efluente em si. E o tratamento terciário, aí ele é um pouco mais específico, ele vai trazer técnicas físico-químicas ou ainda biológicas para retirar poluentes específicos que vão desde matéria orgânica a compostos que não sejam biodegradáveis, metais pesados. Então, são técnicas que vão ser utilizadas, vão ser empregadas para tirar esse tipo de poluente que as etapas anteriores não foram capazes, né, dentro da sua função e eficiência, de retirar, tá certo? Então, é o que a gente chama, não é, de polimento do efluente que chega para ser tratado, tá? Aqui, uma figurinha bem, né, bem simples do tratamento de esgotos. Basicamente, toda ET é composta por esses 3 grandes eixos, né? Você vai ter um tratamento preliminar, um tratamento primário, né, com a presença do decantador primário, um tratamento secundário, onde você vai ter tanto as formas de decomposição aeróbias e anaeróbias, que a gente viu na aula passada, podendo ser empregadas, né, ou uma ou outra, ou ambas combinadas, a depender do tipo empregado de tratamento, de técnica utilizada, e a gente vai ter isso aí no tratamento secundário, tá? Basicamente, a grosso modo, o tratamento de esgotos ele é desenvolvido dessa maneira, tá? Com essas etapas. A primeira etapa, né? Chegou alguém, vamos ver aqui quem é, que está chegando agora. Cícero. Boa noite, Cícero. Vamos voltar aqui à aula, tá? Basicamente, o que acontece? Na cidade, olhem lá a cidade lá no topo superior direito da nossa figura, após a distribuição nas residências, ou seja, a água, tudo começa com a água, né? A água é o elemento principal da nossa sobrevivência, ela chega na nossa casa, né? Façam essa analogia com a casa de vocês. Então, a água chega na nossa casa, né? A conta
é mais fácil de chegar todo mês. Tem alguns lugares que a conta chega, mas a água ela não acompanha a conta. Mas isso é outro BO, né? Então, partindo do pressuposto que a água chega na nossa casa, certo? A gente vai usar, né? Então, vamos usar para nossa higiene pessoal, para cozinhar, para se alimentar, para aguar as plantinhas que a gente tenha, né? Pelo amor de Deus, não usem a água para lavar a calçada nem lavar a rua, porque vocês não são Gari Denlube, tá certo? Ou da limpeza municipal, né? E aí, todos os usos que nós fazemos da água, eles vão gerar efluentes, certo? Então, a água de lavagem dos pratos, a água de lavagem das roupas, né? Tudo isso vai gerar os esgotos domésticos, aquela coisa que nós vimos lá nas aulas de revisão, dos tipos de esgoto que a gente gera, que são existentes. Então, esse esgoto ele não vai ficar represado dentro de casa, ele vai sair. Então, ele vai deixar a nossa casa e vai seguir pelas redes coletoras, né, pelos coletores troncos, os interceptores, até chegar na ET, tá bom? A partir do momento que o esgoto chega na ET, ele vai sofrer o tratamento preliminar. O que é o danado tratamento preliminar? Se só viesse água suja, era bom, né? Se nós, aí eu vou dizer nosso povo, todos nós, tá? Não adianta só a gente apontar o dedo para o outro, porque tem 4, né? No caso 3 e um indeciso, 3 dedos apontando para a gente. Então se nós só jogássemos a água, né? Se só chegasse a água da nossa casa, água suja, era bom. Mas aí tem um abençoado que chega no meio da rua, pega uma embalagenzinha de pipoca, de qualquer alimento, e ao invés de botar no lixo, sacode lá na sarjeta, né? Aí quando vem uma chuva, a sarjeta tá ali, o que tá por ali de lixo, papel, plástico, todas essas coisas vai ser carreado pela água, aí cai numa rede de drenagem, que deveria ser de drenagem, mas acaba que as coisas às vezes se juntam e vai parar no esgoto. Então, todo esse material que chega, ele vai ser separado, vai ser tratado de maneira preliminar, tá? Então, aqui, quando a gente fala de tratamento preliminar, a gente tem a entrada do efluente, aqui o sistema de gradeamento, então essa grade, né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Essa grade, ó, vocês estão vendo, né? Você tem umas grades maiores, mais espaçadas, que vão segurar todo esse material, todo esse lixo que não é líquido, essa parte sólida, vai ficar logo nessa primeira parte de gradeamento. Para garantir, vai ter uma segunda parte gradeada com espaçamento entre as barras menor, para garantir que aqueles materiais que estejam, né, que tenham porventura passado, né, pelo primeiro sistema de grade, eles não tenham a chance de passar nesse segundo, tenham essa chance diminuída, e esse efluente preliminarmente tratado, ele possa chegar lá na caixa de areia e ser depositado lá. O que ainda tiver de sujeira vai ficar nessa areia, o que for líquido vai passar, obviamente, porque a areia tem um índice de permeabilidade elevado, e aí vai seguir para a questão do tratamento primário, né? Então, ó, sólidos grosseiros retirados aqui na grade, depois na caixa de areia vai ficar uma fase sólida, principalmente aqui no fundo, né? E um medidor de vazão, porque não adianta nada você só tirar, não é, o que está excedente, o que não é líquido,
do efluente que está chegando na estação, mas é preciso saber qual é a vazão que está chegando lá. Por quê? Porque a estação ela tem um projeto, né? Então ela está projetada para tratar, sei lá, 6, 7 metros cúbicos por dia, e aí você tem uma vazão de entrada que, ó, tem que ser X. Então, a gente garante que vai tratar o efluente de forma eficiente se o Q de entrada for até tantos metros cúbicos por segundo, por exemplo. Né? Então, essa medida é feita através da boa, velha, famosa calha Paschal. Né? A gente vai trazer também aqui alguma foto. Aqui, ó, eu trago fotos. Veja só, aqui é a grade mais grossa, não é? Então você tem esse aqui, essa aqui seria a primeira grade, né? Onde todo o lixo que vem, ó, o efluente chegando aqui, e aí todo o lixo sendo barrado aqui embaixo, né? Você tem grades mais finas que tem uma limpeza mecanizada, né? Então isso é bom, porque você tem a condição de essa grade estar sempre limpa, porque uma grade com espaçamento menor, a tendência de que ela sature, fique mais suja, é maior. Então ela vai precisar de uma limpeza constante, né? E você chegar lá, o trabalhador entrar e fazer essa limpeza manualmente, além de você ter uma perda de tempo grande, né, você precisar parar uma etapa do processo por muito tempo, né, não é usual. Então, esse tipo de grade fina, normalmente, em parte das vezes, ela tem esse uso mecanizado, né, principalmente em estações maiores. Aqui a gente tem também, né, peneiras mecanizadas, então você chega aqui, né, o efluente vai chegar aqui, vai ser peneirado, né, retirado. Ó, a quantidade de coisa de tralha, né, essa daqui, essas fotos são da estação de tratamento de efluente da Onça, lá em Belo Horizonte, a maior estação de tratamento de efluente da região, né? Olha para aí a quantidade de tralha que chega, né? É bola de festa de menino. Isso aqui deve ser o quê? Cabelo, né? Talvez o cabelo do povo caindo. Um cotonete aqui, ó. Cotonete sujo. O negócio é meio complicado, né? Vejam quanta gente suja o ambiente, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência ambiental mesmo, cidadã, muita coisa, esse trabalho das peneiras e grades seria menor, né? Aí, uma vez passado pela grade, pelo sistema de gradeamento, a gente tem a caixa de areia, né? Então, esse esgoto, ele vai ser levado para uma caixa, né? Que essa areia vai estar presente, então, como a areia que esteja presente nesse efluente, né? Meio que dissolvida, suspensa, né? A areia, como sólido, ela vai ficar com os sólidos presentes na areia. Então, essa areia que está suspensa, ela vai ficar presa na caixa e o líquido vai passar, né? Pela permeabilidade, como a gente já falou. Bom, aqui, ó, caixa de areia e desarenador. Para você ter uma caixa de areia, obviamente que você precisa ter uma forma de tirar essa areia, de remexer, de trocar, para manter a eficiência plena da estação. Então, uma curiosidade importante é que a gente tem dois tipos, né? Uma caixa de areia manual e uma caixa mecanizada. Vejam que a mecanizada, né, o tamanho é bem maior, né? Então realmente você não tem condições aqui, né? Nesse caso lá, né? Essa daqui na ET de Juiz de Fora, uma ET menor, né? Menor porte. Essa daqui lá na Onça, que é uma ET grande. Então, obviamente que aqui você não teria condições de fazer uma limpeza de caixa de areia, não é? Manual. Você correria o seríssimo risco de deixar a maior estação de tratamento de efluente parada porque tem lá 20, 30, 40, 50 homens
fazendo a limpeza numa caixa de areia, né? E aqui é importante ressaltar o seguinte: essas duas valas, elas existem, certo? Por quê? Justamente para possibilitar a limpeza. Quando uma está aberta, a outra está fechada para retirada da areia saturada e troca dessa areia. E assim vai acontecendo de maneira alternada, para que o sistema sempre permaneça em funcionamento, tá bom? E aqui, como a questão é mecanizada, você ainda tem, obviamente que neste caso você, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, certamente deve haver mais uma caixa de areia dessa em paralelo, possibilitando que no momento de manutenção de uma, a outra esteja funcionando plenamente. Tá? Aqui a calha Paschal, usada para medir a vazão, né? Então a gente tem aí esse instrumento que ele tem uma régua, né, em suas paredes, então possibilita, né, pelo espaçamento da água, através, né, dos cálculos, fórmulas de cálculo de vazão através de calha Paschal, a gente consegue saber, né, a vazão, né, que está entrando na estação. Né? E como a gente já falou, né, é um dado importante, porque se você tem vazão demais entrando, vazão além da sua capacidade de tratar, você pode ter problema tanto na operação da estação, quanto principalmente em queda de eficiência, que é o que ninguém quer. Então, veja, em estações, né, isso aqui a gente fala o que? Até o presente momento, né, a gente tem um tratamento para esgotos basicamente domésticos. Né? Então, é aquela água sujinha que vem, né, ou um efluente, assim, um esgoto proveniente, né, de algum descarte e tudo. Então, essas coisas próprias das nossas casas, tudo que a gente viu aqui é o que normalmente se aplica Brasil afora, em termos de tratamento preliminar. Mas, quando a gente fala de efluentes industriais, aí a coisa muda um pouco de figura, porque esses efluentes eles têm características, muitas vezes, cheias de particularidades. Então, nesses casos, em algumas vezes, você precisa colocar um tanque de equalização após o tratamento preliminar. Então, você vai ter aquele gradeamento, você tem a medida da vazão que está entrando, né? A depender de como a coisa processa uma caixa de areia específica, mas esses tipos de efluentes, normalmente, eles têm vazões muito com um nível de variação considerável. Então, esses efluentes, como eles têm essa variação e muitas vezes são muito densos, né, possuem níveis elevados aí principalmente de Equiror, né, então você precisa dar uma acalmada neles. Então, você tem uma variação, né, uma vazão extremamente variável, né, e aí você aera ele, mistura, deixa ele homogêneo e lança ele estabilizado para os tratamentos seguintes. Então, o objetivo é basicamente tornar a vazão regular. Se você tem uma vazão inconstante, com subidas e descidas, isso é muito próprio das indústrias, porque você vai ter momentos onde a produção está a pique, e obviamente você vai ter uma geração de efluente maior, e você vai ter outros momentos onde essa geração vai ter uma baixa. Então, é necessário dar essa equilibrada, senão o arcabouço de tratamento, né, a estrutura de tratamento de esgoto não vai entender isso, né, não vai suportar. Terminado, né, o tratamento preliminar, vimos agora a questão do tanque de equalização para casos de efluente industrial, a gente vai para o tratamento primário. Então, passada a caixa de areia,
esse esgoto ele vai ser mandado para esses decantadores primários. O próprio nome sugere, decantador é o que decanta, é aquele item que está na superfície e vai se dirigir até o fundo. Então, essas partículas que são mais pesadas, presentes nesse efluente, elas vão sedimentar, né? Então, essas partículas pesadas vão tender a ir para o fundo do decantador, né? Então, uma parte desses sólidos em suspensão que não são grosseiros, eles ainda vão ficar, né, nesse esgoto e eles podem ser, né, parcialmente removidos, como a gente disse, nesses tanques de sedimentação, né? Então, os esgotos, como é que a coisa acontece? Eles não vão estar totalmente parados, então eles vão sendo levados para esses decantadores muito devagar, né? Permitindo que esses sólidos que estejam suspensos e que possuam uma densidade maior do que o líquido, eles se dirijam para o fundo, tá? Cerca de 40% a 60% desses sólidos em suspensão, eles vão sedimentar, né? Óleos e graxas, justamente porque ocorre o inverso, eles têm uma densidade menor do que o líquido que estão inseridos, eles vão subir, né? Eles vão flotar, né? E vão ficar na superfície desses decantadores, onde eles são removidos, né? Retirados para um tratamento posterior, né? Então tá aqui, ó, o esquema, não é, de um decantador primário. A gente tem aqui a entrada do esgoto, ele vai entra por baixo, aí você tem esse anelzinho defletor aqui, que são dois anteparos, um de cada lado, que vão fazer com que esse efluente se mova, né? Essas partículas elas vão ter que se movimentar para justamente a densidade aumentar e elas decantarem, tá? E as partes mais pesadas, como a gente viu, elas vão ficar depositadas aqui no fundo e as menos pesadas vão subir, né? Obviamente que você tem os mecanismos de saída de lodo, que normalmente ficam na parte inferior, você tem todo esse lodo que acaba se formando aqui no fundo, ele tem que ser raspado, então esses decantadores, eles são dotados, né, de estrutura para retirada, raspagem e posterior retirada desse lodo. Se vocês prestarem atenção, essas pontezinhas aqui, né, não é para ficar passeando, não. Isso aqui é justamente o mecanismo de raspagem que ele vai girando bem devagar, né, para que esse lodo possa ser retirado, né? Então, nos decantadores primários, uma parte desses sólidos em suspensão, né, que ficaram ainda, né, que ficaram suspensos, eles vão corresponder à matéria orgânica suspensa, né, em torno de 30% a 40%, o que contribui, né, que essa carga orgânica, né, afluente ao tratamento secundário, ela seja reduzida. Então, a carga orgânica presente na parte primária, né, no tratamento primário, ela vai ser reduzida a partir do momento que ela passar dessa parte primária para a parte secundária, né, já que essa matéria orgânica ela vai estar suspensa, né? Esses decantadores, eles são utilizados principalmente antes, né, da etapa biológica. Você tem que fazer esse tratamento mais grosseiro, né, de retirada mais intensa desses sólidos em suspensão e dessas questões que são mais grosseiras, para poder seguir para a etapa biológica. E aí você tem outros processos, como lodos ativados, biofilmes, outros que a gente vai ver ao longo da disciplina, né, que vão ter essa capacidade de tratamento com maior eficiência, né, já que são
feitos para isso, desses efluentes que chegam, né? Então, hoje, quando a gente fala em tratamento de esgoto no Brasil, né, existe uma tendência de utilizar reatores anaeróbios para tratamento de esgoto, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, decantadores primários sendo comumente substituídos por reatores de fluxo ascendente, né, os chamados WASB, né, porque são reatores menores, de tamanho menor, né, anaeróbios, então você tem uma eficiência maior, você ocupa menos espaço, né, tende a gastar menos energia, né, então é por isso que ocorre essa tendência aí, né. Então, qual é o resultado disso tudo? Nos decantadores primários, você tem uma redução, né, da DBO de 25%, né, aí vai variar, de 35 a 25 a 35% para 70%. Né, então, você tem aí uma redução considerável, né, uma redução nos volumes das unidades de tratamento seguintes e economia de energia. Quando você utiliza, né, essa tendência de utilizar reatores anaeróbios em substituição aos decantadores primários, ela vai gerar aí essa subida de eficiência muito grande, né? Você passar de 35% para 70%, né? 35% que você teria no decantador primário, seguido de outra etapa, né, para 70%, onde você pode reduzir 2 etapas a uma, né? Isso aí é extremamente interessante e vem sendo considerado quando se trata de projeto de estação de tratamento de efluente no Brasil. Saindo dessa parte primária, que a gente viu aí, a gente segue para a etapa de tratamento secundário, cuja essência é você incluir uma etapa biológica para estabilizar a matéria orgânica, certo? Então você vai ter uma matéria orgânica presente, por mais que você tenha, né? Parte preliminar a gente viu que é só para tirar sólidos grosseiros. A parte primária você vai retirar algum índice de matéria orgânica, mas não tão elevado assim, né? Então você precisa de um tratamento mais aprofundado, né? Então essas reações aí bioquímicas que a gente viu a exaustão na aula passada, elas vão acontecer aí, no tratamento secundário, tá? Então você tem, após o tratamento primário, você vai ter uma degradação biológica dos componentes desse efluente, tá? Para depois, né, a depender do conjunto, do arcabouço que você utilize para tratar esse efluente, você lançar nos rios. Existem padrões de lançamento de efluentes nos corpos d'água. Isso a gente vai tratar mais à frente, especificamente em uma aula, né, sobre esses padrões de lançamento de efluente. Então, essa remoção, né, dessa matéria orgânica, ou mesmo estabilizar, né, ela vai ocorrer nas lagoas de estabilização, né, contendo tanto a matéria orgânica dissolvida ou ainda a matéria orgânica que esteja suspensa, tá? E aí a gente viu os processos, né, os processos de decomposição da matéria orgânica, vimos a exaustão na aula passada. Você que porventura não tenha visto, tá? Acesse aqui, né? Vai aparecer no seu lado superior direito um ícone da aula passada, tá? Onde a gente fala com bastante clareza, né, sobre todos esses processos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, né? Então, nesse tratamento secundário, né, no decantador secundário, o que é que vai acontecer? Esse lodo que é formado, ele vai para o fundo, e aí a parte líquida presente, né, o efluente presente nesse momento na forma líquida, ele já vai estar com um aspecto bem melhor, do que o que a gente viu, por exemplo, naquelas figuras lá das grades e peneiras.
praticamente 90% das impurezas retiradas. Né? Agora, claro que ninguém seja doido de beber essa água, tá? Essa água ela não está naquele padrão ouro, naqueles fins nobres para consumo humano, né? Ela vai poder ser lançada nos rios, porque o nível de tratamento já vai permitir que o lançamento ocorra, né? Ou então algum tipo de reaproveitamento. Você pode limpar ruas, né? Áreas públicas, regar jardins, porque você ainda vai ter algum tipo, né? Alguma coisinha de matéria orgânica restante, então para as plantinhas vai ser algo positivo, tá? Aqui a gente traz os tipos de tratamentos secundários. Né? A gente tem lagoas de estabilização, todas essas 4 lagoas aí, essas são as principais, facultativas, aeróbicas, seguidas de facultativas, aeradas facultativas e de mistura completa com decantação. A gente tem sistema de lodos ativados, né? Esses 3 aí que são os mais conhecidos e mais usados, além dos tratamentos anaeróbios, né? Fossa séptica, seguida de filtro anaeróbio, fossa séptica tão propagada e utilizada, né, no nosso Brasil, em especial no nosso Nordeste, né? E o reator WASP. Todos eles a gente vai abordar, né, nas próximas aulas de maneira mais tranquila, certo? Para que vocês tenham um olhar abrangente da disciplina. Tá? E aí, quando a gente fala desses tratamentos de águas residuárias, né, é importante a gente saber que esses tratamentos secundários que a gente vê aí nos slides, quando a gente compara os processos que predominam neles, a gente vai ver essas características, né? Quando a gente fala de disposição no solo, a gente vai ver que você vai ter processos predominantes, tanto aeróbios quanto anaeróbios, né? Lagoas facultativas até, por exemplo, reator aeróbio de leito fluidizado, você vai ter basicamente um predomínio dos processos aeróbios de tratamento. E os demais, você vai ter uma anaerobiose presente e predominante nesses tipos de tratamento, tá? Eu sugiro a vocês que vocês já vão, né, dando uma olhadinha, né, aquela olhadinha curiosa nesses tipos de tratamento de águas, né, de esgoto, né, nos princípios, é bom para poder, né, já ficarem ligados no que vai vir por aí. Né? Passamos pelo tratamento preliminar, as grades e peneiras, passamos no tratamento primário, né, decantadores primários, tratamento secundário com, né, os decantadores secundários e os tipos de lagoas presentes, e a gente tem o tratamento terciário. Não necessariamente esse tratamento ele vai existir em toda estação de tratamento, tá? Existem estações, por exemplo, que você pode não ter um tratamento terciário tão bem fundamentado, né? Tão ativo, mas basicamente a gente vai ver na cloração a forma terciária mais usada. Né? Você vai colocar, né, adicionar cloro, né, nesse efluente para que ele, né, tenha aí essa questão da esterilização do efluente. Né? Mas esse tratamento ele vai depender do tipo de poluição e do grau de depuração que você quer obter dele. Né? Então, vai desde microfiltração, passando aí por precipitação, adsorção, osmose reversa, ozonização, né, você passar por uma câmara de ozônio, né, até processos avançados de oxidação. Então, é o chamado polimento. Né? Se você quiser dispor, já após o tratamento secundário, o efluente no corpo d'água, você pode, se atender os critérios de
Lançamento você pode. Agora, se você quer dar uma polida, você quer deixar o efluente numa condição melhor, mais diferenciada, aí você opta, né, por alguma dessas etapas aí, tá? Desses tipos específicos de tratamento no contexto terciário, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, né, já que a gente falou muito de etapas do sistema de tratamento de esgoto, né, as lagoas principalmente, então vocês precisam saber o tempo de detenção hidráulica, que basicamente é o quê? É o tempo que esses esgotos eles vão permanecer numa unidade ou sistema. Vou dar um exemplo. O efluente chega, passa lá pelo sistema de grades, pela calha Paschal, entra lá na caixa de areia, aí depois segue para os decantadores. Então, quando ele segue para os decantadores, esse efluente ele não vai poder ficar lá a vida toda. Ele vai entrar, vai passar pelo processo que precisar passar, que esteja concernente àquela etapa, e vai sair. Então, esse tempo de permanência é o chamado tempo de detenção, né? Então, você tem aí essas duas formas de calcular esse tempo de detenção hidráulica. Seja relacionando volume e vazão, ou relacionando altura e comprimento dessa unidade, tá? No caso, altura e velocidade média do líquido, tá? Normalmente, né, usa-se bastante essa fórmula aqui, tá? Do volume com a vazão, tá? Não tem nada de muito extraordinário, né? E esse dia, esse tempo de detenção, ele é expresso em dias, tá? E também temos o inverso do tempo de detenção hidráulica, que é a carga hidráulica volumétrica, que pode ser entendida como o volume desses esgotos que são aplicados diretamente no reator pela unidade dele, tá? Então, esses esgotos que vão entrando, por exemplo, numa lagoa facultativa, uma coisa dessa assim, né? Então, você tem um, um volume que entra. Então, qual é esse volume? Quanto ele representa, né, em termos de operação daquela etapa da estação, né? Então, existe um critério que essa carga volumétrica ela não pode superior, né, ser superior a 5 metros cúbicos por metro cúbico dia, tá? Então, no máximo, estourando 5, mas até 4,8 é uma carga aceitável, tá? E a forma de calcular é através dessa fórmula que a gente está vendo aí, relacionando, né, a vazão pelo volume, ou simplesmente, se você tiver o tempo de detenção hidráulica, você faz o inverso dele e consegue achar a carga hidráulica, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo que traz tudo isso que a gente falou agora. Então, uma determinada lagoa aeróbia, ela vai receber uma contribuição de esgotos domésticos de uma população de 10 mil habitantes. Então, você deve considerar os seguintes aspectos. Primeiro, a contribuição per capita de esgoto, que é, se eu não estou enganado, para questões domésticas é tabelada, né? É cerca de... A estimativa diz que cerca de 160 litros por habitante dia. A DBO de esgoto doméstico de 300 miligramas por litro, uma temperatura média no mês mais frio de 20 graus Celsius. Essa taxa aplicada de carga orgânica, né, também tabelada, em torno de 50 gramas de DBO por metro cúbico dia. A profundidade dessa lagoa de 3,5 metros,
e a remoção de DBO em 50%. Considerando tudo isso, né, a gente vê o seguinte: se pede para calcular o tempo de detenção hidráulica, a carga hidráulica volumétrica e a área dessa lagoa, certo? Então veja, aí você olha assim e diz: tá bom, professor, como é que a gente faz isso? Veja, tempo de detenção hidráulica, volume e vazão, tá? Professor, cadê o volume, cadê a vazão? Calma, vamos fazer. Primeiro de tudo, a gente precisa saber a vazão relacionada a esse caso, né? E vocês sabem, eu pressuponho que vocês saibam, se vocês não sabem, vão ficar sabendo, a vazão ela vai relacionar a população diretamente envolvida, certo? E a vazão per capita, tá? Então aqui a gente sabe que a população local é de 10 mil habitantes e a vazão per capita desse esgoto doméstico, é de 160 litros por habitante dia. Logo, a gente vai ter uma vazão a ser tratada, né, de 1.600.000 litros por dia. Pode ser também 1.600 metros cúbicos por dia, porque mais na frente a gente vai precisar adequar aí as unidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente não sabia, agora sabe, nós temos a vazão. Depois que a gente calcula a vazão, a gente tem que ver qual é a carga poluidora. Quanto está lá de poluição nesse efluente com essa vazão aí. Então, vocês sabem que a carga ela vai relacionar a DBO presente, né, e a vazão. Então, a gente sabe que a DBO de esgoto doméstico ela é de 300 miligramas por litro. E a gente tem essa vazão que a gente calculou. Só calcular, colocar a fórmula, exercitar aí os cálculos, aí vocês podem depois, com tranquilidade, revendo o vídeo da nossa aula, vocês podem refazer aí esses cálculos, né, para ver se estão todos certinhos. Então a gente tem uma carga poluidora de 480 milhões de miligramas por dia. A gente coloca para grama, né, para não ficar um número gigante, né? E aí temos aí uma carga de 480 mil gramas por dia. Conhecemos a vazão, calculamos a carga poluidora do efluente. A próxima etapa é calcular o seu volume. Quanto isso vai representar em termos de volume? Aí, para calcular o volume, a gente vai relacionar a carga poluidora e a carga orgânica em termos volumétricos, né? A gente sabe que para esse tipo de esgoto, essa carga orgânica ela vai girar em torno de 50 gramas por metro cúbico dia, né? E a carga poluidora a gente já calculou. Professor, Mera. Oi. o senhor exige que a gente coloque as unidades de medida nos cálculos ou só na resposta, Estou falando com Giovana Elaine? Elaine. Oi, Elaine. Elaine, vê só. Eu não exijo, tá? Agora eu coloco, por quê? Porque facilita a compreensão de vocês. Eu, pelo menos, quando eu sempre fazia meus cálculos, nas minhas disciplinas, eu sempre colocava todas as unidadezinhas para eu não me perder, tá? Uhum. Agora, obviamente, se você está acostumado, por exemplo, já vi lá, já sei que a unidade é essa, e vou. Mais simples, colocar só no final. Pode ser mais simples. Agora eu só digo uma coisa: não tente fazer de uma forma que vocês não se percam, tá? Uhum. Porque unidade errada, você pode até pensar assim: eita, professor, se a unidade estiver errada, o senhor vai cortar a questão toda, eu não vou ser tão carrasco. Mas assim, porque, por exemplo, eu não sou químico. Se eu fosse, por exemplo, um químico, os químicos, eles têm, assim,
um zelo pela unidade. Se você colocar a unidade errada, está errado. Nesse caso, eu posso até relevar isso. Agora, eu acho, assim, para mim, Kennedy, eu acho que fica mais fácil você colocando as unidades, porque depois você pode fazer os cortes, assim, ó, pronto, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1 grama que vai cortar com 1 grama, um dia que vai cortar com um dia, para ficar o metro cúbico. Entendeu, Elaine? Mas é mera formalidade minha, tá bom? Você pode fazer sem essas unidades todas e aí no final colocar a resposta. Respondi sua pergunta? Respondido. Tá bom. Então, a partir do momento que a gente tem a vazão e a carga poluidora, a gente vai fazer esse cálculo do volume. E aí nós descobrimos o volume de efluente presente. Ou seja, vejam que, considerando os dados lá da equação, lá da questão, a gente não tinha nada disso. Então, é uma construção, etapa por etapa. Uma vez que a gente acha o volume, a gente vai poder calcular a área. Considerando que a área justamente ela vai ser essa relação entre volume e profundidade. E tem lógica, que você vai ter um volume disposto, né? Você tem um volume conhecido, para colocar numa profundidade de 3,5 metros. Então, quanto vai ser a área necessária, qual vai ser a área necessária para caber em 3,5 metros de profundidade esse volume todo? Está aí, né, cerca de 2.800, né? Por exemplo, vocês estão dimensionando lá essa lagoa, certo? E você fez os cálculos e achou a área de 2.742 metros quadrados. É claro e evidente, perdão, que vocês não vão separar só os 2.700 metros quadrados. Separe 3.000, separe 3.500, né? Coloque sempre um pouco mais, por prudência, para uma melhor operação da etapa do sistema. Bom? Então, a partir do momento que a gente fica sabendo da área, aí a gente tem a condição, né? Veja todas as etapas que foram seguidas, aí a gente vai poder ter a condição de calcular o tempo de detenção hidráulica, considerando a relação entre volume e vazão, e a gente vai ver que o tempo que esse efluente vai permanecer nessa lagoa é de 6 dias. Ele vai entrar no sistema, vai passar por todos aqueles tratamentos preliminar, primário, aí chegou aí, ele disse, opa, entrei, vai ficar 6 dias lá, fazendo todo o processo, tendo todo o tratamento, né? E depois de 6 dias, ele vai sair, né? Considerando o nível de eficiência do tratamento, ele vai sair numa condição melhor do que entrou. E aí o cálculo da carga hidráulica volumétrica tem essa relação aí, né? A gente divide a vazão pelo volume, o inverso, vai dar 0,16, ou então a gente também pode fazer 1 dividido, peguei minha calculadora, 1 dividido por TDH, que é 6, e a gente vai achar, deixa eu colocar aqui perto da câmera, o mesmo resultado, tá? Então são as duas formas. Então essa carga hidráulica, ou seja, esse volume que está entrando, não é, nessa etapa do sistema, nessa etapa do tratamento, né, e que vai corresponder, né, esse período que ele permanece lá nessa etapa do sistema, tá? Sempre vai ser dividido por 1? Não, no caso, sempre o 1 ele fica no numerador, tá? Então você pode fazer tanto dessa forma como está aí, a vazão dividido pelo volume, ou 1 dividido pelo valor que você encontrar como tempo de detenção hidráulica. Tá certo? Entendi. Um outro fator importante que vocês precisam ter conhecimento é com relação à eficiência do sistema. A gente sabe, né, que
Existe lá uma estação de tratamento de efluente. Joia. Toda estação ela tem uma eficiência, né? Porque se ela não tivesse uma eficiência de tratamento, ela não teria por que existir, né? E a gente precisa mensurar essa eficiência, porque se, por exemplo, a gente tem uma eficiência baixa, através dos cálculos, né, como estão dispostos aqui na nossa tela, a partir do momento que você sabe que o nível de eficiência daquele sistema está baixo, você tem a condição de intervir sobre ele. E, tendo essa condição de intervenção, você vai poder fazer melhorias para aumentar essa eficiência. Então, esse cálculo ele é realizado usando, né, análises de DBO, DQO, né, que são parâmetros que a gente conhece muito bem, né, e fortemente utilizados para determinar a qualidade de água, de efluentes, né, e, nesse caso, eles são utilizados para a medição dessa eficiência global do sistema, né? Eficiência essa que é representada em porcentagem e vai referir sempre, vai fazer sempre essa relação entre quanto de DQO entra e quanto de DQO vai sair após o tratamento. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui que é o seguinte: se pede para vocês calcularem a eficiência de um sistema de tratamento de esgoto considerando esses dados aí. A DQO de entrada, que é de 300 miligramas por litro, e a DQO de saída, que é de 208 miligramas por litro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não estou vendo vocês, certo? Aí eu gostaria que vocês respondessem, tá? Por microfone, preferencialmente, ou então, quem não tiver com microfone, com condição de abrir o microfone, calma, Giovana, tudo tem cálculo. Pronto. Eu queria saber o seguinte: considerando esses dados aqui, certo? A gente pode dizer, né, e eu já acabei de mostrar, considerando esses dados aqui, a gente pode dizer que essa eficiência é alta ou é baixa? Só de olhar. Sei lá, acho que é baixo. Por quê? Me justifique sua resposta. Porque a saída é menor. A saída é menor. Beleza. Mas é o seguinte: você entra com 300 miligramas. E esse efluente que saiu, ele vai sair com 208. Só de observar aí, a gente já vê o seguinte, que o efluente, ele vai sair um pouco menos sujo, mas ele não vai sair tão limpo assim, né? Então, só de olhar, a gente já identifica isso. É como, por exemplo, se esse efluente saísse com 280, 285 miligramas por litro, era praticamente como se não tivesse tido tratamento nenhum, né? Então, então no caso, a entrada é tipo 300, então a saída tem que ser bem menor do que a que exatamente, entrou. Ah, tá, entendi exatamente. agora. Se você tiver um sistema Quanto de menor, mais limpo, no caso. isso, exatamente. Quando você tem um sistema de tratamento que funciona, essa DQO, que é o que? É a demanda química de oxigênio. Então, é o quanto de oxigênio está sendo demandado porque existe muita matéria orgânica lá nesse efluente. A gente viu isso na aula passada. Então, se entra com 300 e sai com 208, esse sistema aí, ele tem alguma coisa acontecendo aí que não está fazendo esse tratamento, né? Esse tratamento ele não está sendo tão a olhos vistos, né? Então, a gente mede a eficiência utilizando a fórmula como a gente viu no slide anterior. E aí, quando a gente aplica a fórmula, a gente vê, ó, o seguinte, que é uma eficiência de 30%.
Sistema lixo. Considerando. Oi? Que sistema lixo. Pois é. Ou seja, quando a gente olha esse sistema aí, se eu sou o operador dele, eu parava tudo e ia ver o que estava acontecendo. Será que meu sistema preliminar ele não está segurando os sólidos direito? Será que a minha caixa de areia ela não está saturada e não está mais passando nada, não está mais segurando nada nela? Será que os meus decantadores estão funcionando bem? O tempo de detenção desse esgoto está abaixo demais, né? Ele está permanecendo muito pouco tempo nessa etapa. Então, um número como esse, ele me suscita, na condição de técnico, vocês como técnico de saneamento, ele tem que despertar em vocês aquele clique. Dizer, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, será que é erro de dimensionamento, erro de projeto, o que é que se pode ajustar? Será que é erro de operação? Porque também pode acontecer, né, de erros de operação diminuírem a eficiência do sistema, tá? Então, veja, uma eficiência dessa daí, né, é só Jesus na causa, é só tirar a parte sólida das fezes e o resto que entrou sai quase que do jeito que entrou. Eu já vi. Ô, professor, no Oi. caso dessa daí, qual seria a ideal? Tipo, a saída, qual seria a ideal? Teria que Veja, refazer tudo de novo para poder fazer o cálculo de novo para saber se a estação ela tá adequada para fazer esse tipo de trabalho. É veja só. isso? Veja só. Eu não estou dizendo que tem que fazer tudo de novo da estação, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Então, Não, esse. não é que eu quis dizer, tipo, desconstruir e construir ela de novo, mas sim Sim, olhar o que tá tem, faltando, né? tem que olhar, tem que ver, por Ah, exemplo, entendi. se você tem uma estação, se esse sistema ele é muito simples, pô, tem uma lagoa lá de decantação, enfim, e o que é que a gente pode fazer? Vamos colocar um reator anaeróbio aqui para ver o que acontece, para ver se essa eficiência sobe, se ela pelo menos passa dos 60%, né? Aí já é um ganho, né? É o ideal você ter 60% de eficiência? Não. O ideal é igual nota de colégio, né? O ideal era de 7 para cima, certo? Então, você ter aí uns 70% de eficiência é algo que você já começa a ser mais aceitável, né? Então, é o que eu digo, o dado, o número, ele traz uma informação. E essa informação, ela vai lhe municiar para que você possa tomar a atitude correta e esperada para o momento. Entenderam? Sim. Sim. Pronto. Jesus, quem foi essa última que falou aí? Falou com uma vozinha, meu Deus, quase sono. Foi eu. Jesus. Foi quem, meu Jesus? Tô Foi tu, foi a deitada. Elaine. Elaine. Oh, meu Jesus Cristo. Tá dormindo, amigo. Essa Gente, vida não é pra mim, não. essa vida é pra tu não, né? Ah, tá certo. Gente, tem alguma dúvida? Eu Não, acho só que quero que o senhor Não. faça os exercícios desse jeito aí. é, né? Se Não, passar, o senhor passar assim, bonitinho, dá pra fazer lindo, viu? é, né? Não, eu É. passei os exercícios. Estão lá já estão postados, inclusive, há quase uma hora, né? Então, vocês acho que vão ter condições de fazer, tá? Giovana reclamou aqui que tudo tem cálculo. Não, minha filha, tudo tem cálculo, é a vida. É assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, veja, já que vocês, né, professor, as atividades, Michael fez uma pergunta, as atividades atribuídas para responder, às vezes quando responde no site, ou mesmo inclui para enviar, geralmente aparece algo indicando que foi enviado, mas às vezes continua para atribuir, como se não tivesse enviado ou respondido. É normal?
Michael, deixa eu ver se eu entendi a tua dúvida. Você postou logo no começo, eu não vi, perdão. Veja, o que acontece? Quando vocês respondem a atividade e enviam o formulário, a resposta do formulário, vocês clicam em enviar, a resposta de vocês chega para mim, tá? Isso eu quero deixar muito claro, porque às vezes tem alguns alunos que estão pensando, professor, mas eu mandei para o senhor. Aí eu digo, eu sei, seu nome apareceu aqui, seu nome apareceu, ó, chegou aqui. Eu acho que foi com Bruna, acho que foi Bruna que aconteceu isso. Não estou lembrado se foi com você, Bruna. E eu digo, ó, a atividade chegou. Só que aí você vai precisar marcar como concluída. Né? Às vezes acontece dessa marcação não aparecer, ficar desabilitada, e você dizer assim, ó, você já mandou, já aconteceu. Aí você tenta novamente. Se não conseguir, aí o que é que eu faço? Eu vou pegar, vou ter corrigido a atividade, vou devolver para você, mesmo o sistema dizendo que a atividade não foi entregue, tá? Que ela não foi marcada como concluída, e aí depois você pode enviar de novo, encaminhar de novo, que ele vai habilitar para você o encaminhar, né, marcar como concluída, e aí eu só faço confirmar a sua nota, tá? Mas ninguém vai ficar sem nota, tá bom? Fiquem tranquilos, porque isso de fato, Michael, tem acontecido, tá? E tem. Eu também, professor, o quê? Não entendi. Mas isso de fato tem acontecido. Ah, tá. Bruna esqueceu de colocar o nome. Botou o e-mail, mas não colocou o nome. Certo. Então, isso de fato tem acontecido, não é privilégio só seu, tá? Mas a gente vai ajustando porque é a plataforma, né? A gente está aprendendo a trabalhar com a plataforma Google, que, diga-se de passagem, é muito boa, né? Bem fluida, simples, fácil de trabalhar. Tem esses lagzinhos que eu acho que eles podem ir corrigindo ao longo do tempo, né? Nada que com o tempo não se resolva. Bom, tem mais alguma dúvida? Eu acho que não, né? Acho que está tudo tranquilo, graças a Deus. Então, o que acontece? Eu vou pedir a vocês, né? O exercício está junto no material enviado hoje? Está. Eu coloco sempre, viu, Elaine, o seguinte, tá lá, se você olhar na aba de atividades, você vai ver vídeo e PDF. Obviamente que o vídeo ele ainda não está presente porque está sendo gravado nesse momento, né? Depois que o vídeo chegar, a gravação chegar, eu coloco lá no YouTube e pego o link e compartilho lá no sala de aula, tá bom? E aí eu coloco o vídeo junto com os slides em PDF, para que vocês possam dar uma olhadinha, às vezes quer assistindo o vídeo e fazer alguma consulta, tudo, e aí vocês têm essa condição de fazer isso, tá bom? O exercício já está lá em formato de formulário Google. Uma coisa importante, respondam e só tem o exercício que foi respondido agora. Não, no caso não é o exercício que foi respondido agora, é um exercício parecido. Eu vou até olhar para eu ver se não coloquei errado, né? Cadê? Falasse um negócio agora que eu fiquei com medo. Deixa eu ver aqui, né? Porque não tem que ter o mesmo exercício, não. É outro exercício. É outro exercício. Foi o que eu coloquei lá, né? Mas aí não tá lá não o formulário, tá? Não tá cababônica, tá? Peraí, vamos ver agora. Aí, ó, atividade avaliativa. Deixa eu postar aqui para vocês. Deixa eu apresentar minha tela de novo. Apresentar a tela inteira. Não tá de boas. Tá de quem? Tá no de quem aí que eu não escutei? Geo, foi? Eu pensei que tivesse Foi. no mesmo, tipo, embaixo do PDF, mas tá em outra aba, né? Ó, vejam. Aqui é Tá na aba de atividades, Elaine. É Eu vi porque... agora. Pronto. Aí, ó. O senhor Atividade geralmente avaliativa. coloca junto com o slide. Aí, Não, foi é porque Elaine, né, que tá falando? Elaine. é, É porque é o seguinte, logo no começo eu cometi um erro, eu colocava tudo junto.
Eu colocava a atividade como material. E aí, quando eu Uhum. faço isso, o sistema Google ele não interpreta, certo? Ele não me dá a condição, por exemplo, de eu pegar a nota e fazer o sistema fazer o cálculo da nota automático, da média final, tá bom? Aí, por isso que eu separo. Eu sempre vou ter uma aba de material, esse livrinho aqui com essa etiquetazinha, e uma aba de atividade, que é essa pranchetinha, tá? Então, os trabalhos já foram atribuídos e aqui tem os trabalhos entregues. Quando você marca, depois que você responde o formulário, envia e volta aqui na atividade e marca como concluída, aqui no entregue vai aparecer os números das pessoas que entregaram, que marcaram como concluída, tá certo? É assim que o sistema Google funciona, tá? Ô, professor, Oi. para o pessoal que não utiliza o e-mail institucional, o Sim. seu formulário não está tendo como abrir. Está pedindo a Pronto, Gel. permissão. Veja, é uma falha que tem ocorrido constantemente. É até bom a gente estar gravando esse momento, eu estar exibindo a minha tela para vocês, porque eu, logo antes, minutos antes de entrar, vocês vão ver até uma coisa que normalmente vocês não veem. Está aqui o formulário, eu vou clicar em editar, e eu tinha desabilitado essa função, tá? Para que todo e qualquer e-mail pudesse, né, editar, pudesse responder. E olha o que acontece, ó. Ele automaticamente esse negócio volta. Então eu vou tirar isso aqui para restringir essa restrição só para quem tem e-mail institucional. Eu vou retirar uma resposta apenas, tá? Não adianta você responder errado. Eita, vou mandar de novo. Negativo, só pode uma vez, tá? Criar teste Ok. após a revisão, tudo. Então, ó, é bom que vocês estão vendo. Todo mundo está vendo. Retirei a restrição, vou clicar em salvar. Está salvando aqui no Drive. Pronto. Vou agora dar o bom e velho F5, né? E aí, eu acho que a partir de agora já vai estar disponível para que todos os e-mails, sejam eles institucionais ou não, possam responder. Tá certo? Tá certo. Obrigado aí pela ajuda. É sempre bom a gente ter esse feedback. Deu certo. Pronto. O Frank disse que deu certo. Beleza. Então tá bom. Gente, já que não temos nenhuma dúvida, vamos encerrando aqui o nosso momento. Deixa eu só parar aqui minha apresentação. Antes disso, eu gostaria que todos os presentes assinassem o seu nome completo no chat, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no começo, a gente vai fazer aqui no final. Vocês façam agora. E depois que vocês fizerem essa assinatura no chat, vocês estão liberados para fazer a atividade, tá bom? Então, um abraço grande para vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima aula. Tchau, boa noite. Boa noite.